Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre alianças e nós vamos avançando aqui. Já entramos na 8ª aliança, que é a nova aliança em Cristo Jesus, e nós paramos ali para começar falando hoje sobre as bênçãos, do Evangelho do Reino, que veio com a nova aliança. Que você possa nos acompanhar até o fim, que o seu entendimento só possa se enlastecer, a respeito das alianças, que é o tipo do relacionamento que Deus tem com o ser humano. Deus se relaciona conosco por meio de alianças. E que você possa dar aí o seu joinha e também possa se inscrever em nosso canal se ainda não é. Você vai receber todo o nosso conteúdo, temos muitos vídeos gravados e que vão ajudar você a entender melhor a Bíblia Sagrada. Então, bênçãos do Evangelho do Reino. Cristo, ele não trouxe apenas salvação, mas também as boas novas do reino de Deus. Boas novas quer dizer boas notícias, evangelho, o mesmo significado. Isto envolve a pregação e o ministério de ensino de Jesus. Não basta pregar, precisa explicar, precisa ensinar. A pregação e o ensino de Jesus fazem aí, a parte integral das palavras da nova aliança, que é considerado aí o evangelho, as boas novas do reino. Então, as bênçãos, as palavras, os termos, da aliança, da nova aliança, foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja deve ser um instrumento para continuar a obra que Jesus começou a fazer e a ensinar. O Evangelho do Reino tem que ser pregado a todas as pessoas no mundo inteiro para testemunho de todas as nações antes que venha o fim. Na apostila você tem todos os textos que embasam as nossas afirmações. A igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, pregou e demonstrou o reino de Deus. Pela pregação e recepção do evangelho, as pessoas nasciam no reino de Deus e eram acrescentadas à igreja cristã. Elas foram transportadas do reino das trevas para o reino da luz de Deus e receberam a cidadania do reino dos céus e passaram a se sentar com Cristo em seu trono de glória. Isso é uma conquista, espiritualmente falando. O ensino e pregação de Jesus cobrem todas as leis básicas e princípios da vida no reino de Deus para os crentes da nova aliança. Estas palavras estão registradas nos evangelhos como um todo, mas as principais verdades centrais estão especialmente em Mateus e podem ser agrupadas da seguinte maneira. Vamos ver aqui os temas, sobre os quais Jesus falou. Ele falou sobre o novo nascimento no reino, é um novo nascimento espiritual. Ele falou sobre as bem-aventuranças, as leis do reino, os princípios do viver do reino,
as parábolas do reino, a condição do coração, princípios de ministério, tradições versus palavra de Deus, o pão do céu, a igreja e as chaves do reino, sobre ofensas e perdão, sobre divórcio, casamento, sobre crianças, sobre riquezas e mordomia, sobre ter um espírito de servo, o custo do discipulado, sobre impostos, sobre o inferno, sobre a ressurreição, os 2 grandes mandamentos do amor, sobre hipocrisia, sobre adoração, sobre o verdadeiro julgamento, sobre Deus o Pai, sobre os verdadeiros pastores, sobre o lavar os pés uns dos outros, sobre o ministério do Espírito Santo, sobre oração por unidade entre os cristãos, sobre eventos apocalípticos, sobre a mesa da aliança do Senhor, sobre a grande comissão para evangelizar. As coisas que estão escritas em Atos dos Apóstolos, nas cartas e em Apocalipse são palavras de Jesus dadas pelo Espírito Santo através dos apóstolos. São todas elas ampliações e aplicações das palavras semente de Jesus. Essas são as palavras da nova aliança. A igreja deve pregar, ensinar e viver as leis e princípios do Evangelho do Reino. E esse Evangelho do Reino e tudo isso que nós falamos, você vai encontrar no Novo Testamento ou Nova Aliança. Bênçãos para os gentios. A origem das nações é vista na aliança noética. A bênção para todas as nações é prometida na aliança abraâmica, mas na aliança mosaica, as nações gentílicas foram excluídas da bênção até que o Messias viesse. No começo de seu ministério, Cristo proibiu seus discípulos de irem aos gentios, ordenando-lhes que fossem primeiro à casa de Israel. Isso está lá em Mateus 10, versículos 1 a 8. Isto foi para dar aos judeus a primeira oportunidade para receberem o Messias. No entanto, como a incredulidade e dureza do seu coração foram expostos, Cristo começou a ministrar aos gentios, mostrando sua intenção de abrir a porta para os gentios no devido tempo. Depois da morte e ressurreição, mas antes de sua ascensão, Cristo comissionou seus discípulos para levarem o evangelho para todas as nações. Isto foi para cumprir o mistério dos gentios, vindo as bênçãos messiânicas, tornando-se um corpo em Cristo, formado por crentes judeus e gentios.
Então, hoje, o corpo de Cristo na terra é formado tanto por gentios quanto por judeus. Este mistério foi predito pelos profetas do Antigo Testamento. Bênçãos do derramamento do Espírito Santo. Os profetas do Antigo Testamento falaram do derramar do Espírito Santo sob o ministério do Messias e nos dias da Nova Aliança. Essas predições eram baseadas na promessa da aliança que Deus tinha feito com Abraão. A bênção que viria sobre todas as nações, todas as famílias da terra, através da semente de Abraão, era a promessa do Espírito. Cristo ensinou sobre a vinda do Espírito Santo, o selo da nova aliança. O cumprimento dessa promessa começou no livro de Atos dos Apóstolos, quando judeus e gentios foram batizados no Espírito Santo. Bênção da cura. Os profetas também predisseram o grande ministério de milagres do Messias. Não somente ele traria cura espiritual para o espírito e alma do ser humano, mas também haveria cura para o corpo físico. Os crentes do Antigo Testamento experimentaram toques do poder sarador do Senhor, sendo que Israel recebeu a aliança da cura, pelo nome de Deus, um dos seus nomes, Jeová Rafa, o Senhor que sara. Davi falou de duas bênçãos gêmeas, do perdão de pecados e cura das enfermidades, lá no Salmo 103, 1-4. Então, nós vemos aí, que as promessas, elas estão todas na palavra de Deus, seja no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, apontando para Jesus, ou diretamente dentro do Novo Testamento ou Nova Aliança. O profeta Isaías predisse o fato de que o Messias levaria as doenças e enfermidades, bem como os pecados, em seu corpo ali no madeiro, na cruz. Isaías 53 e 35 também. Os escritores do Novo Testamento claramente interpretam isso como se referindo ao ministério de cura do Messias, tanto a cura física quanto a cura espiritual. Os evangelhos, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, do Novo Testamento, aí registram muitos testemunhos de curas realizadas pelo Senhor Jesus Cristo e mostra que é uma bênção da nova aliança. Jesus, como a nova aliança personificada, fez a vontade do Pai e confirmou as promessas feitas aos patriarcas. Portanto, Jesus, os 12 apóstolos, os 70 e todos os crentes deveriam conhecer a bênção da cura
como uma promessa da nova aliança. O ministério de cura de Cristo continua na igreja, porque a igreja é o seu corpo, a sua extensão aqui na terra. Os crentes do Antigo Testamento nunca testemunharam tal poder miraculoso como a geração que recebeu o ministério do Messias na nova aliança, ou seja, nos dias do ministério terreno de Jesus. Bênçãos de milagres. Em adição ou acréscimo às curas físicas e espirituais, o Messias da nova aliança abençoou o povo judeu com grandes milagres. Tudo atestava o fato de que Jesus confirmava a promessa das alianças feitas aos patriarcas. Milagres ocorreram no ministério de Cristo, como nunca houve nas demais alianças. O dom de milagres foi também estabelecido na igreja para continuar o ministério de Cristo na nova aliança. Bênção de libertação. Uma das grandes bênçãos da nova aliança foi a libertação do poder de Satanás e da possessão demoníaca, da opressão e fardo também, né, sobre as pessoas. Jesus expeliu demônios com a palavra que saía da sua boca e libertou pessoas do poder satânico. Tudo isso foi o cumprimento da promessa dada na aliança adâmica, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Não há registro no Antigo Testamento de qualquer ministério que tivesse poder sobre as forças demoníacas de Satanás. Tal libertação é parte das bênçãos da nova aliança. O mesmo ministério foi dado aos 12, aos 70 e à igreja, o corpo de Cristo. A vida de liberdade também é anunciada, né, através da nova aliança, a liberdade. Aí, libertos da culpa, da condenação e da consciência do pecado, porque fomos perdoados. Livres do poder e domínio do pecado, já não mais tem o poder de dominar sobre nós. Livres da lei com todas as suas cerimônias legalistas e escravizantes. Livres do medo, livres de Satanás e toda influência satânica. Livres da pobreza, da miséria, também é uma promessa da nova aliança, é uma conquista. Livre do pecado e da morte. O nosso corpo um dia vai tombar, mas nós estaremos na primeira ressurreição em Cristo Jesus. Não há morte para o espírito e nem para a nossa alma. Livres para entrar na presença de Deus, caminho foi aberto, o véu foi rasgado, ok? Bênção da ressurreição. Quando Adão e Eva quebraram a aliança, ficaram sob a pena de morte, que era o maior poder de Satanás. Os crentes do Antigo Testamento esperavam pelo poder para vencer a morte.
Havia até mesmo sombras e exemplos do poder de Deus sobre a morte, porque nós vemos também várias ressurreições ali no Antigo Testamento, mas é claro que as pessoas elas eram ressuscitadas e depois vinham a morrer naturalmente. Foi Cristo que tanto ensinou quanto demonstrou que ele era a ressurreição e a vida, que ele conquistou, venceu a morte por toda a humanidade. Ao derrotar Satanás, que tinha o poder da morte, Jesus tomou de volta as chaves da morte e do inferno. O homem precisa experimentar a ressurreição espiritual, pois está morto em seus delitos e pecados antes que possa experimentar a bendita ressurreição física. Deus deu à igreja o poder de ressuscitar pessoas da morte. Você pode dizer, mas nós não temos visto isto. O fato de nós não estarmos fluindo como deveríamos, em todas as bênçãos da nova aliança, não anula o que Jesus fez. É a nossa incredulidade, é a nossa distração que nos faz afastar da possibilidade de sermos canais nas mãos de Deus para operar milagres. Em contraste com a plenitude da morte trazida pelo pecado, a maior promessa da nova aliança é a plenitude de vida eterna, trazida pela fé na justiça, que vem de Deus. Isto é para restaurar ao homem o acesso novamente à árvore da vida que foi retirada dele após a quebra da aliança edênica. Esta vida eterna inclui o compartilhar da vida de Deus, o relacionamento com Ele, a qualidade de sua vida divina e a duração da vida eterna. Porque quando nós nascemos de novo, a vida eterna foi implantada em nosso espírito e por isso nós vamos viver para sempre com o Senhor, não é? Então, nós temos também na nova aliança as promessas de maldição. A maldição ela foi introduzida quando Adão caiu do relacionamento de aliança ali no paraíso. A maldição foi trazida sobre a serpente e a terra, e isso acaba afetando toda a humanidade. O tema da maldição é visto também nas alianças noética e abraâmica. Sob a aliança mosaica, tremendas maldições foram pronunciadas sobre a nação escolhida de Israel se eles falhassem em guardar os termos da aliança. Na aliança canaanita, a maldição foi colocada sobre a terra prometida em julgamento por causa da desobediência do povo de Deus. No entanto, a maior maldição é proferida pelo Senhor Jesus na nova aliança. Você pode conferir isso lá em Hebreus 12, 22 a 29. E há um tríplice aspecto nessa maldição que é todo inclusiva em suas implicações, tocando tanto o tempo quanto a eternidade.
a maldição da nação judaica. Jesus veio para o seu próprio povo, a casa de Judá, mas não foi recebido por ele. Apesar do fato de que Jesus Cristo foi o cumprimento das alianças que foram dadas ao povo, anteriormente, eles testemunharam o maior ministério já surgido na história da humanidade. E eles o crucificaram. E assim fazendo, o rejeitaram a ele, que era a aliança em pessoa. Sua rejeição resultou em terrível maldição sobre eles, proferida por Jesus e por eles mesmos. Também, ao rejeitarem a Cristo, invocaram sobre si mesmos e sobre as futuras gerações a maldição do sangue inocente. Eles disseram: caia sobre nós, sobre as nossas cabeças, o sangue inocente. A maldição das nações ímpias. Não apenas a nação de Israel foi rejeitada por rejeitar seu Messias, mas também as demais nações serão julgadas por rejeitarem a Cristo. Através da história, as nações têm sido julgadas por sua idolatria e imoralidade. Essa progressão de julgamento culminará com a segunda vinda de Jesus Cristo. Na apostila você tem todos os textos, que fundamentam estas afirmações. A maldição eterna. Essa maldição será executada diante do grande trono branco do julgamento, quando todos quantos rejeitaram o relacionamento de aliança com Deus serão banidos para o lago de fogo e a condenação eterna. Bem, nós vamos parar por aqui, porque vamos entrar aí nos termos, outros termos da nova aliança, e aí fica condensado dentro de uma só explanação, ok? Eu espero que você esteja sendo aí abençoado com esse estudo, enriquecido, seu conhecimento sendo aí, dilatado, para você conhecer coisas que antes você não entendia. Que o Senhor possa te abençoar, possa te fortalecer, possa te ajudar, te capacitar e despertar dentro de você fome por conhecer a sua palavra. Amém.